deixa-me ficar em paz, Senhor, para ouvir tua palavra. Coração teu silêncio, deixa-me ficar em paz. Todos, deixa-me ficar em paz. Deixa-me ficar em paz, Senhor, para ouvir tua palavra. Para ouvir tua palavra. Coração do teu silêncio. Coração do teu silêncio. Deixa-me ficar em paz. Deixa-me ficar em paz. Mais uma vez. Deixa-me ficar em paz, Senhor, para ouvir tua palavra. Um coração do teu silêncio. Deixa-me ficar em paz. Muito boa noite a todos. Bom, é de praxe fazer como o Paulo sempre faz, né? Apesar de que a música, quando ela é mecânica, ela tem um poder sensacional na mente da gente, mas quando é ao vivo, mexe de verdade com os sentimentos de todos. Mas como o Paulo sempre fala, o primeiro boa noite é só para fazer um ensaio, né? E na sequência a gente pede uma boa noite de acordo com a vibração que a gente conseguiu agora, não é isso? Então, boa noite, pessoal. Olha que maravilha. Muito bem. Pessoal, é com muito prazer, com muita alegria que a gente inicia mais uma reunião, agradecendo sempre ao Cristo pela oportunidade que nós temos e a cada um de vocês que aqui estão. Tem alguém aqui pela primeira vez na nossa casa? Não, né? Que bom, maravilha. Todos sejam muito bem-vindos, pessoal. A palestra de hoje é de falsos cristos, falsos profetas. Quem vai fazer a explanação para a gente é o nosso irmão Paulo, que vamos já sintonizando os nossos pensamentos para a nossa prece inicial. Querido Deus de amor e bondade, nós lhe agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos reunidos em teu nome. Agradecemos ao Cristo Jesus, Irmã Maria, Mãe Santíssima de todos nós, aos nossos mentores, aos espíritos de luz, trabalhadores abnegados que hoje estão a nos colaborar. Rogamos ao nosso Pai que intua o nosso irmão nessa palestra e que aqui hoje todos os ensinamentos sejam de grande proveito a cada um de nós. Rogamos acima de tudo, Pai, que a tua paz, o teu amor e que a tua luz prevaleçam em nossos corações hoje, agora e sempre, e que assim seja. Só para não perder o ar, boa noite a todos. Muito bom. Pessoal, com muita alegria, com muita satisfação que nós estamos aqui hoje na condição de aprendizes com vocês. Nós vamos falar hoje sobre um tema muito interessante e sempre atual. Espero que ao longo da nossa conversa, porque eu encaro uma palestra como uma conversa, do qual um fala, um tanto escuta e depois alguns falam por ele também. E nessa nossa conversa, eu vou abordar um tema, os falsos cristos e os falsos profetas. Esse tema tem por objetivo, nessa noite, nos trazer reflexão. Mas reflexão em que sentido? De refletir sobre o outro? Não, refletir sobre nós mesmos. O convite é um convite para que nós tenhamos aquele momento nosso, aquele momento íntimo, tão necessário que muitas vezes a gente deixa passar pelas atribulações do dia, pelas vicissitudes que nos visitam oportunamente e que a gente acaba deixando de passar, e nisso a gente começa a nos colocar em situações menos felizes que poderiam perfeitamente ser evitadas. Eu vou começar com vocês com um conto muito interessante para a gente já começar a esquentar os motores aí. Dizem que um santo, não vou dizer qual, em dado momento da sua caminhada, foi fazer um retiro no deserto. Chegando nesse deserto, ele ficou lá por vários dias, buscando a Deus, buscando a contemplação
das estrelas, aquela sintonia, aquela harmonia maior, para que pudesse avaliar suas posturas, suas condutas diante da vida, enfim, para buscar a interação com o divino. E ele conta que durante esses dias ele foi visitado por anjos e demônios. E essa pessoa, esse interlocutor que estava conversando com ele quando ele narrava essa história, perguntou: e aí, como é que foi? Foi uma experiência muito interessante, porque eu era visitado por alguns anjos que se pareciam demônios, e alguns demônios que se pareciam anjos. E nisso aguçou a curiosidade do interlocutor. Mas como o senhor sabia quem era quem? Ele virou para o interlocutor e falou simplesmente: olha, eu sabia quem era quem, não pela aparência, mas pelo sentimento que ficava em mim após a sua partida. Ou seja, depois que ele partia, se eu me sentisse bem, era um anjo que tinha me visitado. Se eu me sentisse mal, era um demônio que tinha me visitado. Fica essa só para a gente começar a esquentar a cabeça um pouquinho, esquentar os motores. Essa passagem está lá nos falsos cristos e os falsos profetas, está lá no capítulo 21, de 1 a 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas eu não vou começar nessa passagem ainda. Eu gostaria de provocar vocês um pouco mais, para que a gente possa desenvolver e construir um conhecimento de uma maneira mais agradável. Eu vou começar falando do livro dos médiuns. Para aqueles que não conhecem, dentro da doutrina espírita, das 5 obras básicas é chamado de livro dos médiuns. E nesse livro, em suma, ele nos traz todas as informações referentes a percepções do plano espiritual, os processos obsessivos e tantas outras informações referentes à nossa sensibilidade quanto ao plano espiritual. Mas eu não quero me ater a isso. Eu queria trazer para vocês algumas passagens que nos convidam a integrar esse assunto dos falsos cristos e dos falsos profetas. Então vamos lá. A gente sabe, nesse livro, no capítulo 24, começa falando sobre a identidade dos espíritos. Aí você pergunta: o que é? O CPF, o CNPJ, o MGD? Não! Com quem nós estamos nos comunicando? Por quê? E dentro desse capítulo ele desenvolve algumas questões, no qual ele vai trazendo para a gente algumas dicas, algumas orientações, para que a gente perceba ao longo da conversa que tem com esses espíritos qual a natureza, qual o grau de evolução, o que ele traz para nós, se é verdadeiro, se tem embasamento, se é falso. Então esse capítulo trata disso. Nós também temos temos no capítulo 27 que fala das contradições e das mistificações, que é uma continuidade dessa parte, falando sobre o que acontece quando esses irmãos ainda menos evoluídos nos trazem mensagens que criam em nós esses sentimentos e algumas condutas de mistificações. O que é isso? O que é aquilo que deixou de ser? Se a gente não pode passar de... Vou usar um exemplo bem chulinho, tá, gente? A gente não pode passar debaixo de uma escada que dá azar. A gente não pode quebrar um espelho que tem 7 anos de azar. Enfim, são mistificações. Claro que não essas, mas eu estou simplesmente exemplificando para facilitar a compreensão de alguns de vocês que talvez ainda não tenham tido a oportunidade de ver essa obra. Mas eu gostaria de falar um pouco mais detalhadamente do capítulo 31, no item 28. Vocês me dão licença, eu vou ler para vocês. Ele diz o seguinte: os falsos profetas não se encontram apenas encarnados. Há os igualmente e em número muito maior entre os espíritos orgulhosos
que sob as falsas aparências de amor e caridade, semeiam a desunião e retardam a obra de emancipação da humanidade. Ou seja, para muitos de nós que pensam que os falsos profetas só existem na matéria, essa passagem, esse trechinho do livro dos Médiuns, nos alerta que no plano espiritual existem muito mais do que os espíritos que estão aqui no plano da matéria. Lembrando de uma estatística que é comentada no meio espírita, da relação 8:1. Que é isso? Para cada um encarnado, existe algo de 8 desencarnados. E aí eu queria trazer para vocês uma consideração bacana, para aqueles que estão pensando em jogar toalha, em desistir da vida, porque às vezes ela parece um pouco mais pesada do que a gente dá conta, que existem mais 8 companheiros querendo o seu lugar. E para que cada espírito tenha a oportunidade de retornar à matéria, são necessários anos e anos de planejamento pelos irmãos mais esclarecidos, a fim de que, dentro das nossas necessidades na matéria, tenhamos as oportunidades benditas de crescer. Então, aprendamos a observar isso quando vier aquele pensamentozinho de tristeza. E eu queria já aproveitar um gancho de uma mensagem que eu recebi hoje, que é muito bacana e nos retrata muito bem o que é a gente se manter perseverante. Você sabe qual a criatura mais perseverante que existe? Sabe? Sim ou não? Sim ou não? Não entendo. Não entendo não. Sim ou não? Não, né? Vou dizer para vocês que vocês vão se espantar. Claro que isso é uma figura metafórica, mas que exemplifica bem isso. É o diabo. Aí vocês me perguntam, o diabo? O que é isso? Sabe por quê? Porque todo dia quando ele acorda, ele sabe que vai ser derrotado, e ainda assim ele tenta o dia inteiro te tirar do caminho. Ele se esforça de todas as maneiras para te desencaminhar, mas ele sabe que vai perder, porque Deus é muito maior do que isso. Eu trouxe essa pequena fala com o objetivo não da gente mistificar, mas simplesmente trazer para o nosso dia a dia, trazer para a nossa vivência o senso de que nós somos capazes e que não há prova maior do que a gente dá conta. Senão, como é que seria a nossa relação com um Deus soberanamente bom e justo se Ele nos dá uma tarefa muito maior do que a gente dá conta de resolver? Ok? Vamos andar mais um pouquinho? E aí nos diz também, são aqueles, isso dentro desse capítulo 31 e do item 28, são eles que atiram fermento dos antagonismos entre os grupos e que implementam e que impedem a se isolarem uns dos outros e se olharem com animosidade. Só isto bastaria para desmascarar, portanto, procedendo assim, eles próprios dão a mais formal desmentido ao que pretendem ser. Ou seja, pelas suas condutas e pelas suas falas, observa-se que eles mesmos se traem. E agora eu gostaria de convidar vocês ao capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós efetivamente abordaremos o tema da noite. Existem algumas dúvidas referentes a essa primeira parte que nós começamos, para que a gente possa nivelar algum tipo de conhecimento? Não? Então vamos prosseguir um pouquinho. Então nós temos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Nós pegamos o primeiro item: conhece-se a árvore pelo fruto. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Porquanto cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto.
Não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uvas nas sarças. Homens de bem, o homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração. Porquanto a boca fala do que está cheio o coração. Isso está lá em Lucas capítulo 6, versículo 43 a 45. E eu vou fazer uma pergunta para vocês. Até agora, já deu para pensar se a gente é uma boa árvore ou uma má árvore? Oi? Meio termo? Árvorezinha de vez? Por quê? Acho que é difícil. Difícil? Vamos dizer que somos uma horta. Às vezes a gente planta uns frutos, colhe os bons, às vezes planta umas coisas ruins, colhe umas coisas ruins. Mas você concorda com o que a gente planta, a gente colhe? Sim, por isso uma horta. Então, se a gente planta coisa boa, a gente colhe coisa boa. Se a gente planta coisa ruim, o que a gente vai colher? Coisa ruim. Até aí está tranquilo? A gente já concorda nisso? Que bom, né? Fica mais fácil a gente conversar. Fica complicado porque quando a gente já começa discordando. Eu falo uma coisa, vocês entendem outra e a gente segue para a diferença. Por isso que esse tipo de estudo ele é bacana, é produtivo, porque ele nos convida a equalizar, a realmente equilibrar os nossos conceitos. E aí vem no item 2, falando o seguinte: guardai-vos dos falsos profetas, que vêm ter convosco cobertos de peles de ovelhas e que por dentro são lobos rapazes. Conhecê-lo-eis pelos seus frutos. Continua até aí, dando continuidade ao conhecimento de que uma coisa boa é uma coisa boa, uma coisa ruim gera uma coisa ruim. Mas aqui já começa a falar uma coisa diferente. Cuidado, que algumas coisas vão aparecer para vocês como boas, mas na verdade são ruins. Alguém saberia me dar um exemplo disso? Não precisa ser bíblico, não, pode ser atual. E aí? Não gordo não, tá, gente? Nós estamos aqui para construir conhecimento. Vamos lá, fiquem à vontade. Não saberiam dar o exemplo? E se eu falasse que eu sou bonzinho para vocês, falo mansamente e tranquilamente, mas no fundo eu quero ver vocês em queda moral, em falência moral. Eu seria o lobo vestido de cordeiro. Os meus frutos seriam observados. E seriam bons ou maus frutos? Sim ou não? Maus frutos. Ok, muito bem. E aí vem: podem colher-se uvas nos espinheiros ou figos nas sarças? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus, e uma árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-la-eis pelos seus frutos. Mateus capítulo 7, versículo 15 a 20. Nós estamos sendo técnicos, não estamos? Estamos lendo passagem, que negócio bonito isso, né? Vamos trazer isso para a nossa vida, porque o Evangelho quer dizer que a gente está se aproximando de Deus. E não adianta a gente ficar preso em conceitos passados, porque o Evangelho ele tem que ser atual na nossa vida. Ele não pode ser, é necessário que tenhamos um conhecimento, as bases do Evangelho primitivo do Cristo, das histórias, principalmente contextualizando a época do Cristo. Mas o mais importante da mensagem do Cristo é a atualidade. Vamos buscar trazer, não existe essa expressão, desculpa, é a pobreza do português. Vamos procurar trazer para o nosso cotidiano essa história da árvore boa e da árvore ruim. A companheira aqui nos falou sobre uma horta. Mas por que a gente quer plantar uma horta?
com coisas boas e coisas ruins. Me ajudem aí. Acho que não é questão de querer, né? Às vezes simplesmente acaba sem querer fazendo alguma coisa ruim. Muito bom. Bacana. E por quê? Porque a gente já tem isso. Imagino que a gente vem com vícios de outras encarnações que a gente veio para desenvolver isso aqui. Eu acho que é falta de disciplina. Olha só que bacana. É. A gente vem errado, falta disciplina e é sem querer. Coisa bacana. Na verdade, se a gente observar bem, tem um pouquinho de cada coisa. Porque nós, há 2000 anos atrás, esteve encarnado entre nós a maior expressão de luz a que se tem notícia: Jesus. O amor personificado. Aquele que foi enviado pelo Pai de amor infinito para falar: gente, faz igual ele que dá certo. E no entanto, nós somos reticentes até hoje, 2000 anos depois. Ainda somos aquela criança meio que teimosa, que apesar de tantos exemplos, não só do Cristo, como daqueles que vieram depois dele, uma irmã Dulce da vida, um Santo Agostinho, um Gandhi, um Chico, um Divaldo, um Zé Rigó, e podemos escolher, que demonstraram com tanto amor as tarefas, a dedicação à tarefa, principalmente ao próximo. Nós ainda somos reticentes, porque ainda carregamos no nosso ser o germe vicioso do orgulho, do egoísmo, da vaidade. E aí nós temos a opção de ser a árvore boa. E na verdade, vou contar uma novidade para vocês: todos nós somos árvores boas. Vocês acreditam nisso? Sim ou não? Sim. Esse sim foi fraco. Sim ou não? Sim. Ótimo. Assim que é bom. Mas, gente, eu estou cansado, igual vocês estão cansados. Todo mundo tá, ninguém vai dormir não. Vocês vão ter que levantar até as 9 horas. Nós vamos manter esse alto astral, porque ele é bom, o estudo a gente constrói dessa forma. Por que eu digo para vocês que nós somos árvores boas? Porque Deus nos criou assim, para sermos bons. E por que nós escolhemos ser, entre aspas, às vezes árvores ruins? Por uma coisa chamada livre-arbítrio, que é a faculdade que Deus nos concede de escolhermos os nossos caminhos. E onde Deus colocou as regras do jogo, que são suas leis divinas, na nossa consciência. Tanto que quando a gente faz uma coisa muito errada, a consciência dói, não dói? E como dói? A sua não dói, não? Você está bem anestesiado. Mas é isso, porque a gente sabe que está transgredindo uma lei divina, uma lei maior, que está aí para justamente nos balizar e nos guiar nessa nossa jornada. Então fica sofrido. Então nesse momento nós damos os maus frutos. Mas como eu disse no princípio da fala, todos nós somos árvores boas, árvores destinadas a dar bons frutos. E aqui nesse trechinho que eu acabei de ler, fala-se que as árvores ruins, o que vai acontecer com elas? Não entendi, repete por favor. Cortadas e lançadas ao fogo. Cortadas, ou seja, serão arrancadas do local onde nasceram, tira aquilo ali e atiradas ao fogo. Vocês sabem a simbologia do fogo ao longo da história, principalmente no meio religioso? Sabe não? Purificação. Porque o fogo purifica. Ele é usado no sentido religioso há muito tempo para trazer a purificação. Tanto que na Santa Inquisição, o que eles faziam com o pessoal lá, que era considerado herege? Tem um churrasco hoje, você foi convidado. E é o prato principal. E tacava fogo no fogo. Agora você está purificado. Você se arrependeu ou arrependido? Agora nós vamos tacar fogo no você para ter certeza que está bem garantido. Então é isso. O fogo tem esse simbolismo. A gente precisa guardar isso na cabeça, porque vai facilitar a nossa vida. Ou seja, então quando a gente caminha, se a gente não começar a buscar
a tirar essa árvore ruim que está no nosso coração, na nossa caminhada, a gente vai sofrer muito. A gente precisa arrancá-la das nossas raízes, né? E transmutá-las através do fogo das energias mais elevadas, dos pensamentos mais criativos e efetivamente purificá-la e se tornar uma árvore boa. E só fica árvore boa nessa conversa, né? E aí tem o último lembrete nesse item 3 que fala o seguinte: tende cuidado para alguém que não vos seduza, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e seduzirão a muitos. Daqui a pouquinho nós vamos falar um pouco mais sobre esse assunto. Quando a gente evoluir um pouco mais no estudo, vocês vão ter a condição de avaliar isso melhor. E aí a gente caminha um pouquinho mais dentro do capítulo 9, falando agora dos caracteres do verdadeiro profeta. Você sabe me dizer qual que é a definição da palavra profeta? Sim ou não? Pode errar, gente. Aqui é bom, não pode errar. Não precisamos ter medo, não. Ninguém? Aquele que preveu alguma coisa, tem uma visão do futuro. Na verdade, um pouco mais, mas gostei. Quem mais? Adivinhação. Adivinhação. Esse fazia previsões através da adivinhação. Aquele que adivinha, ou seja, aquele que enxerga mais e aquele que adivinha. É isso? Dentro do conceito, agora eu vou trazer uma coisa bacana, está dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, inclusive desse item. Dentro do próprio Evangelho nos fala que o profeta era aquele que tinha uma interação maior com Deus. Ele tinha a condição de visualizar e enxergar certas situações, mas todas elas voltadas à vontade de Deus. Então os profetas, como foi Isaías, antes do Cristo, foram aqueles enviados por Deus, com a capacidade de compreender melhor a sua mensagem e trazer para os homens. Tanto que na época de Jesus, nas sinagogas, nas escrituras, se lia a respeito dos profetas, mas com esse objetivo, que os profetas eram aqueles que Deus enviou à terra para que sua mensagem fosse compreendida pelos homens. Bacana? Então o Cristo, quando nos alerta aqui, haverão os falsos cristos, os falsos profetas, e ele ainda nos fala, cuidado com aquele que fala que eu sou o Cristo. Vamos andar um pouquinho mais. E agora vamos falar um pouquinho do verdadeiro profeta. Até então a gente deu uma rápida explanada da árvore boa, da árvore ruim. Começamos a falar sobre o profeta. Então a gente vai falar agora sobre as características do verdadeiro profeta. Desconfiar dos falsos profetas. É útil em todos os tempos essa recomendação. Olha só que riqueza de informação. É útil em todos os tempos. Jesus não falava assim, não vai ser só agora não, tá, gente? Só enquanto eu estiver por aqui, não. Em todos os tempos. Isso faz mais de 2000 anos e ainda é atual. E vai ser por muito, muito mais tempo. Mas, sobretudo, nos momentos de transição em que, como no atual, se elabora a transformação da humanidade. Porque então uma multidão de ambiciosos e intrigantes se arvorarão em reformadores messias. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar de pessoas, de seitas religiosas que foram aparecendo ao longo da história humana, no qual prometiam verdadeiros milagres, que prometiam chegar a Deus, um intercâmbio divino, e alguns prometiam até um terrenozinho lá em cima. Olha aí como é que as coisas vão se encaixando. Não sei se você se lembra, nos Estados Unidos, no final dos anos 70, houveram várias manifestações de grupos religiosos, no qual pessoas assumindo a condição de líder arrebanhavam algumas outras pessoas através de alguns chás alucinógenos
falava-se que poderia ter intercâmbio com Deus. E um dos mais críticos que houve, aconteceu não lembro bem a data, numa fazenda americana, essa pessoa deu veneno para os seguidores e mais de 150 pessoas desencarnaram. E ele não. Ele prometia que aquele chá, após algum tempo, faria com que todos tivessem a oportunidade de encontrar Deus. Porque ele falou a verdade, né? Alguns nem tanto, foram buscar Deus em outros lugares, mas foram. Mas enfim, isso é só para a gente ilustrar os riscos que a gente encontra a todo instante. Não adianta eu chegar aqui na frente e falar bonitinho para todos vocês que Deus é maravilhoso, que Jesus é isso, que Jesus é aquilo, e vocês falam, nossa, mas ele fala bem, ele deve ser uma pessoa bem postada, ele deve ser uma pessoa muito esclarecida. Não. Falho como qualquer um de vocês. Admito publicamente. Sou falível, sou imperfeito, mas estou buscando uma condição melhor. Estou me esforçando para melhorar. Porque muitas vezes a gente tem a necessidade de buscar um exemplo a ser seguido. Um líder, alguém que possa concentrar tudo aquilo que a gente gostaria de ser ou está buscando ser. O único que merece esse título é Jesus. Somente Ele. Se alguém tem uma dúvida sobre determinado assunto, busca um exemplo de Jesus. Em todos os exemplos deixados pelo Cristo, existem as respostas para as nossas dores. O próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que é o mais longo, ele tem 31 itens, ele trata com muita profundidade das nossas dores, dos nossos sofrimentos, das nossas angústias. Tanto que o capítulo chama-se Bem-aventurados os aflitos. Lá nós encontraremos as orientações do Cristo para que a gente possa trilhar de maneira mais segura. E aí vem um pouquinho mais. Contra esses impostores que se devem estar ligado, correndo a todo homem honesto o dever de os desmascarar. Perguntareis, sem dúvida, como reconhecê-los. Aqui tendes o que os assinar. É muito interessante, gente. Somente a um hábil general, capaz de o dirigir, se confia ao comando de um exército. Julgai que Deus seja menos prudente que os homens? Ficai certos de que só confia missões importantes aos que ele sabe capaz de as cumprir. Porquanto as grandes missões são fardos pesados que esmagariam o homem carente de forças para carregá-lo. Ou seja, Deus, ciente da importância de certas missões, não delegaria essas missões a qualquer um, porque sabe do preparo e da estrutura que um espírito precisa ter para realizar grandes atos aqui na Terra. Em todas as coisas, o mestre há sempre de saber mais do que o discípulo. Para fazer que a humanidade avance moralmente e intelectualmente, são precisos homens superiores em inteligência e moralidade. Por isso, para essas missões, são sempre escolhidos espíritos já adiantados. O que eu acabei de falar. Os mais preparados para efetivamente darem conta. Que fizeram suas provas em outras existências, visto que se não fossem superiores ao meio a que eles têm que atuar, nula resultaria sua ação. Ou seja, se você coloca numa turma de crianças, uma criança para dar aula, fatalmente não ia ser uma coisa boa não. E aí você coloca o quê? Um adulto, um professor que já vivenciou aquela situação de estar preparado para efetivamente atuar naquele meio. Isto posto, a vez de concluir que o verdadeiro missionário de Deus tem de justificar pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela grandeza
pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras. A missão de que se diz portador. Lembram de novo das árvores boas e da árvore má? Olha aí, a gente aprofundando um pouquinho mais. Então aqui já começa a dar um pouquinho mais de substância na conversa, quando diz a pessoa tem uma elevação, eu sou elevado, eu sou isso, eu sou aquilo, mas começa a se observar que as suas ações são totalmente contradizentes do que ele está falando. Vou trazer uma coisinha para vocês, para a gente pensar um pouquinho. Não vamos pensar em grandes missões, não. Quantas pessoas na nossa vida já chegaram prometendo mundos e fundos e na hora de fazer não corresponderam às nossas expectativas, né? Foram contra aquilo que falavam que iriam fazer. Outra consideração, desculpa. Tirar também esta outra consequência. Se pelo seu caráter, pelas suas virtudes, pela sua inteligência, ele se mostra abaixo do que papel que se apresente, ou da personalidade sob cujo nome se coloca, mas não é do que um histrião. A gente pode falar que é um palhaço, um bufão, tá? Histrião. Debaixo do estofo, que nem sequer sabe imitar o modelo que escolheu. Ou seja, alguns falam que eu faço, eu aconteço. Que eu sou portador de vida, eu sou a reencarnação de Buda, é o cara falando de guerra. Ele se contradiz pelas falas e pelas ações. Então serve para a gente começar a refletir sobre isso. Mas eu gostaria de convidar vocês a gente não ficar projetando isso do outro. Vamos trazer isso para a gente? Vamos trazer isso para a nossa realidade? Porque isso é o que realmente importa na nossa jornada atual, é trazer o Evangelho para a nossa vida, como eu já havia dito. Então vamos andar um pouquinho mais. Eu gostaria de falar agora sobre Jesus, a verdade e o homem. Alguém tem alguma noção do que vem a ser essa informação? Esse assunto? Sim ou não? Não? Tudo bem. Vamos lá. Vocês concordam comigo que seja a pessoa que segue qualquer religião, no mundo qualquer que seja ateu, que seja agnóstico? Agnóstico, gente, são aquelas pessoas que não acreditam, mas também não desacreditam em Deus. Só entendem que o homem não tem condição de explicar. Que esses tipos de pessoas já ouviram falar de Jesus? Não estou falando que acreditam, estou falando que já ouviram falar. Vocês concordam com isso? Porque Jesus, quando teve entre nós, foi um fenômeno tão grandioso, que o tempo literalmente parou por conta dele. Porque até então, as contagens de tempo aconteciam em padrões aleatórios, em função dos países e dos povos. Cada povo fazia sua contagem diferente. A partir da chegada de Jesus e do tempo que ele viveu entre nós, criou-se o calendário ocidental. Todo o Ocidente trabalha sobre o ano cristão. Tanto que nós estamos em 2022 depois de Cristo. O ano zero foi quando Cristo nasceu. Os chineses ainda mantêm o calendário anterior dele, que estão com mais de 5.000 anos de idade. Os judeus, que foram da época do Cristo, também tem um calendário diferente, porque a relação de Cristo com os judeus era um pouquinho complicada. Esse é objeto até de outra fala. Para os judeus, o Cristo foi um agitador, um desordeiro. Pode falar, né? Mas enfim, isso é objeto para se explicar o porquê disso em outro movimento, em outro momento que a gente pode falar. Mas enfim, Jesus, quando esteve conosco, nos trouxe
um exemplo de conduta maravilhoso. Alguém saberia me dizer qual foi? Vamos mais alto, eu quero ouvir. Isso. Mas só trouxe o exemplo ou o que ele fez? Ele vivenciou o amor. Por isso o amor tem esse poder, essa força toda. A mensagem dele tem esse poder todo porque ele vivenciou. E aí, nós, na nossa imperfeição, como seres humanos, começamos a entender que essa era uma verdade. E realmente foi verdade com Cristo, do amor puro, faltou a palavra. Desinteressado, despretendido, obrigado. E desse amor, ele veio nos trazer esse amor na mais pura concepção. Só que os homens começaram a entender que o Cristo, pelo que ele fez, representou muito. Essa é a verdade do Cristo. E os homens começaram a pegar essa verdade e começaram a moldá-la para atender às suas necessidades. O Cristo nos deixou um exemplo puro e limpo. Nós começamos a moldá-lo. E fomos moldando ao longo dos séculos para atender o quê? Nossos interesses, nossas necessidades temporais. E cada um de nós, nas sucessivas caminhadas, fomos interpretando essa mensagem do Cristo segundo as condições do tempo da época. Teve uma época que somente os sacerdotes das igrejas tinham esse contato com Deus. Se a gente queria, não sei se você sabe, se a gente queria falar com Deus, a gente ficava com o sacerdote. Olha, minha situação está assim, assim, assada. Você podia pedir a Deus para me dar uma ajudinha? Aí o sacerdote virava: você é um pecador, Deus quer que você sofra. Eu vou pedir misericórdia para você, mas você nasceu para sofrer. Claro, gente, que isso foi uma passagem na época humana, tá? Foi um dos primeiros momentos. Infelizmente, a gente ouvia muito disso. Existem muitas histórias contando como foi triste esse momento da história humana. Mas enfim, então o homem, ele começou a manipular essa verdade do Cristo para atender suas necessidades. E aí foi caminhando, em dado momento essa verdade estava tão transformada, mas tão transformada, que cada um tinha a sua. Olha que coisa. Pense bem, Jesus esteve aqui, tinha 12 apóstolos. Os 12 apóstolos, alguns deles, registraram a passagem do Cristo, através dos evangelhos. E aquela passagem, aqueles textos, eles foram lidos, relidos, alterados aqui, alterados acolá, foram inseridos algumas informações dentro daqueles textos, de maneira tal que a verdade pura do Cristo foi sendo modificada e transformada pelos homens. Tanto que, alguém aqui já ouviu falar nas cruzadas? Sim, gostei disso. Foi um movimento, para aqueles que não ouviram, foi um movimento que aconteceu no Oriente, da retomada de Jerusalém pelos cristãos, porque Jerusalém foi invadida pelos árabes, que lá permaneceram por volta de 200 anos. Entre o século X e o século XIII houveram essas cruzadas, do qual os cruzados, que eram na sua maioria nobres europeus, reuniram seus exércitos e foram lutar na Terra Santa. Sob a bandeira do Cristo, eles assassinaram, torturaram milhares e milhares de árabes em nome de um Cristo. Ainda se gritava: em nome de Deus, matem os infiéis. Eu vou convidar vocês a ler aquele livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que conta o que aconteceu com esses cruzados. Tem uma narrativa muito bonita falando o que aconteceu com eles. Então se matava em nome de Deus, trazia-se a violência, e que é uma mensagem totalmente contra a mensagem do Cristo. Se o Cristo veio trazer amor, por que eu trouxe o ódio? Por que eu trouxe? Se
ele trouxe a caridade. Por que eu trouxe a crueldade, a vingança, o rancor? E falava que era em nome dele. Sentiram o tamanho da divergência? Sentiram como é que a coisa está extremamente distorcida? Aí eu vou trazer para nós um momento da gente começar a pensar um pouquinho. Nós, sejamos católicos, sejamos evangélicos, sejamos espíritas, bandistas, candomblecistas e assim vamos, na nossa interpretação da verdade deixada pelo Cristo, nós nos aconselhamos, na maioria das vezes, com o nosso orgulho, nossa vaidade e nosso egoísmo, que são os péssimos conselheiros que estão sempre aí, falando aos nossos ouvidos. Então, eu começo a ter a noção de que a minha verdade é absoluta, que Jesus está comigo, pretensiosamente achando isso. Só que o problema é, eu acho isso como evangélico, a senhora acha isso como espírita, ela acha aquilo como católica, o outro umbandista acha a mesma coisa, e não aceita a maneira do outro enxergar o Cristo. Vocês já devem ter ouvido falar que Cristo falava por parábolas a todos nós, não era verdade? Com que objetivo, pessoal? Para nos trazer a oportunidade de entendermos segundo o nosso grau de evolução. São historinhas que nós vamos ouvindo, e cada vez que nós ouvimos, nós entendemos um pouco mais daquela história. Olha a riqueza e a sabedoria do Cristo a nos deixar as parábolas. E isso faz com que nós, aos poucos, vamos aproveitando dessa verdade. Então somos seres egoístas que ainda pensamos que o templo do irmão ali embaixo, a igreja que ali embaixo, por acaso, canta alto, grita, lamenta, está errada. Ela está certa dentro daquilo que ela entende como verdade do Cristo. Do mesmo jeito que a gente vê alguns irmãos da Umbanda batendo os tambores, cantando os hinos deles lá, com as manifestações, aquela é uma das maneiras também daqueles irmãos entender a verdade do Cristo. Da mesma forma que nós espíritas participamos de reuniões e estudamos, essa é uma das maneiras de entendermos a verdade do Cristo. E eu convido vocês ao seguinte questionamento. Se nós enxergamos a verdade do Cristo de maneiras diferentes, através das crenças religiosas e das suas manifestações, por que Deus permite isso? Alguém se perguntou? Nós estamos em evolução, né? Cada um está dentro do seu nível de entendimento. Então, é a questão de ter que respeitar cada um, respeitar o entendimento do outro. É por aí. E é por aí mesmo. Se Deus permite que existam as diversas crenças religiosas, é porque nós, como espíritos, nos encontramos em diferentes níveis de entendimento. Existem espíritos que você não consegue explicar. Um dos livros nossos, dentro da doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos, eles não conseguem, existem espíritos que não conseguem entender a profundidade das palavras ali. Existem espíritos que ainda têm a necessidade do ritual, porque diante da sua evolução, o ritual é o caminho para que eles comecem a se disciplinar, para que eles comecem a entender com um certo grau de disciplina mais rígida a mensagem do Cristo. Dentro da própria doutrina, nós enxergamos a todos os instantes diferentes espíritos se manifestando, tanto nas reuniões quanto no plano encarnado. E em algumas situações nós temos que usar técnicas e argumentações mais brandas, mais serenas com esses companheiros, até maneiras mais simplificadas, porque alguns desses irmãos não compreendem o que nos traz a doutrina.
Mas Deus é tão bom que permite que existam essa diversidade religiosa. Com que cunho? Para que todos tenham acesso, para que todos tenham oportunidade, para que ninguém fique excluído de ter acesso a essa verdade. Então nós devemos respeitar, em buscar compreender, para que possamos viver em harmonia. Essa é uma necessidade que todos nós temos, porque vivemos num momento infeliz de intolerâncias. Não sei se vocês ouviram há pouco tempo atrás, um bandista aqui na região de Neves foi depredado. Pessoas chegaram, quebraram, picharam. Agora, às vezes a gente ouve casos de igrejas sendo depredadas. Nós precisamos entender a necessidade do respeito para que possamos coexistir em harmonia. Então a verdade do Cristo é uma. Qualquer dúvida que você tenha, vai lá no Evangelho do Cristo, e lá estarão todas as suas respostas, todas as suas necessidades. Eu queria fazer, esse finalzinho da nossa conversa, eu queria fazer uma reflexão mais profunda com vocês sobre um determinado assunto. Todo mundo aqui participa de alguma rede social? Sim ou não? Pouco, gente, pouca gente. Sim. Ótimo. Vamos dizer 110% que está todo mundo aqui, né? E rede social que eu falo é WhatsApp também, tá, gente? Não precisa ser Facebook, Instagram, não precisa nada disso, não. Estou falando qualquer tipo de rede. Pois é. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Eu vou fazer um comentário, depois eu vou fazer uma pergunta. Nós a todo instante recebemos um volume absurdo de informações ali. Essas informações são de todas as naturezas. São de natureza de conhecimento, são de natureza de brincadeira, de denúncia, blá blá blá. Enfim, é muito grande. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês por acaso têm o devido cuidado de ler e verificar se são verdadeiras? Não precisa responder, porque eu sei que tem um bocadinho. Vou responder passando. Não precisa responder, porque a gente sabe. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Uma verdade repetida várias vezes torna-se uma verdade. Presta atenção, né? É igual o companheiro, eu fiz uma brincadeira com ele hoje. Nós vamos tirar na cara e coroa. Cara eu ganho, coroa você perde. Vocês concordam com isso? Eu não entendi. Do cara coroa? Não, é verdade. Qual parte? Porque quando você fala que uma verdade dita várias vezes se torna verdade, por si só não é uma verdade. Sim, mas eu fiz isso a título de brincadeira, só para dar um relaxamento, porque o termo é mentira. E aí eu coloquei a história aqui da moeda. Eu jogo a moeda para cima, se der cara eu ganho, se der coroa você perde. Ou seja, se você não prestar atenção, essa colocação teve esse objetivo. Se você não prestar atenção, você está aceitando uma situação sem nem pensar a respeito. Então, o que acontece? Nós não passamos pelos 3 crivos. Se é verdade, se é bom e se é útil. E quando a gente não passa por esses crivos, o que acontece quando a gente sai repetindo essa mensagem? A gente me ajuda aí, que é o tema da palestra. Escolhe a mentira, escolhe. Nós somos falsos cristos e falsos profetas. Eu busquei trazer essa informação para vocês, relacionando a internet, por causa do perigo que hoje virou uma ferramenta tão valiosa de conhecimento, que é a capacidade de nos comunicarmos, a futilidade, desculpe a pobreza da palavra, da utilização dessa ferramenta maravilhosa, que a gente usa para coisas banais, como poderia estar usando para coisas boas. É claro que existe um momento de brincadeira, existe um momento de descontração, mas a gente precisa efetivamente saber usar essa ferramenta. Então, quando a gente pega uma mensagem, não passa por esses 3 crivos, a gente está se tornando um falso profeta, porque a gente está divulgando, disseminando
Lembra do que tudo que a gente está conversando até agora? Que árvore que nós estamos sendo? Uma árvore má. Que a gente está espalhando a maledicência, a mentira. Está semeando em corações a incerteza, a dúvida, o medo, a insegurança. Estamos sendo falsos profetas, com a oportunidade de nos redimirmos através da vigilância. E aquela história de saber, isso é verdade? Isso está trazendo alguma coisa de bom? Isso vai ser útil para alguma coisa? É muito válida essa colocação. Eu vou ler para vocês, pessoal, rapidinho. Vocês conhecem a história dos 3 crivos? Eu vou ler a psicografia do irmão X, trazida pelo Chico Xavier. Certa feita, um homem esbaforido chegou-se a Sócrates, que é aquele filósofo grego, e sussurrou-lhe aos ouvidos: escuta, na condição de teu amigo, tenho alguma coisa muito grave para dizer-te em particular. Espera, apurou o sábio prudente. Já passaste o que vai me dizer pelos 3 crivos? 3 crivos? Perguntou o visitante espantado. Sim, meu caro amigo, 3 crivos. Observemos se tua confidência já passou por eles. O primeiro crivo é o crivo da verdade. Guardas absoluta certeza quanto àquilo que pretendes comunicar? Bem, ponderou o interlocutor. Assegurar mesmo não posso. Mas ouvi dizer e... Então, exato. De certo, peneiraste o assunto pelo segundo crivo. Da bondade. Ainda que não seja real o que julga saber, será pelo menos bom o que me queres contar? Hesitando, o homem replicou: isso não. Muito pelo contrário. Tornou sábio. Então recorramos ao terceiro crivo, o da utilidade, e notemos o proveito do que tanto te aflige. Útil? Aduziu o visitante, ainda agitado. Útil não é. Bem, rematou o filósofo com um sorriso. Se o que tens a confiar não é verdadeiro, nem bom, nem útil, esqueçamos o problema e não te preocupes com ele, já que nada vale em casos sem edificações em nós. Aí está, meu amigo, a lição de Sócrates em questões de maledicência. Isso foi tirado do livro Aulas da Vida, ditado por espíritos diversos, por Francisco Cândido Xavier. Então, meus caros, encerrando a nossa fala da noite, eu procurei construir com vocês uma linha de raciocínio que vem desde as boas árvores e das más árvores, dos falsos profetas, de tantas comparações trazendo para o nosso cotidiano. Eu usei o exemplo da internet, porque antigamente a gente fofocava muito, né? Quando um não gostava do outro, eu queria falar, não mandava mensagem, ia lá, montava um bolinho e começava a falar no ouvido de todo mundo. E eu vou fazer uma pergunta para vocês: está sendo muito diferente hoje? Continuamos com os velhos hábitos, né? Usando só ferramentas diferentes. Meus caros, é com muita alegria que eu agradeço a vocês por terem compartilhado comigo esse momento, por terem me ajudado, ainda que um pouco timidamente, mas a gente espera melhorar com o tempo. A gente vai conversar sobre esse assunto muito atual e que nos diz muito, para que a gente possa, segundo a questão 919, o Livro dos Espíritos, quando Santo Agostinho nos convida ao repouso, e a gente faz uma análise de todo o nosso dia, como é que foi, o que eu fiz de bom e o que eu posso melhorar, para que efetivamente nós possamos arrancar essa árvore que dá maus frutos, que germina nos nossos pés, e nos transformarmos em verdadeiros profetas. Muito obrigado a todos.
E eu gostaria de dar alguns recadinhos para vocês da nossa casa, aproveitando o ensejo. Pessoal, nós estamos nas campanhas de Natal. Não sei se vocês estão sabendo, a partir de amanhã falta menos de um mês para o Natal. Vai ser legal, né? Papai Noel, aquela história toda, né? Mas enfim, a gente está precisando da ajuda e da colaboração de vocês. Nós estamos precisando, para montar essas cestas para as famílias assistidas, de frango congelado, caixa de bombom, suco concentrado, panetone. E essas entregas, elas podem ser feitas nos dias de reunião, na segunda, na quarta, de 8 às 9, ou seja, de 20 às 21, e nos domingos de 9 às 10 da manhã, aqui na recepção. E eu garanto para vocês como é maravilhoso ver o sorriso no rosto das pessoas, das famílias assistidas quando ganham isso. É recompensante a alegria que vocês trazem a essas famílias quando elas recebem essas cestas. Muito bem, vamos agradecer a oportunidade que Jesus nos concedeu essa noite. Eu vou convidar todos vocês a me acompanharem nessa prece, para que a gente, agradecidos a Jesus pelo auxílio, pelo amparo, pela proteção, que ajude Jesus nessa nossa jornada, nessa nossa bendita tarefa. Agradecemos pelas intuições, pelas orientações que aqui hoje recebemos, Jesus. Que possamos reavaliar muitas de nossas posturas, enfim, para que deixemos de ser falsos cristos e falsos profetas, Jesus. Nos auxilie nessa nossa jornada de autodescobrimento e de transformação íntima. Rogamos a Jesus pelos irmãos que passam por provas ainda maiores que as nossas, Jesus, onde o sofrimento é muito maior, seja nos cárceres, nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos e em tantos outros lugares de provas mais extensas. E essa noite, Jesus, também te pedimos pelo nosso país, esse coração do mundo, essa pátria do Evangelho, para que seremos corações, que encontremos a harmonia bendita, Jesus, nos nossos caminhos, para que essa transição de governo possa fluir da melhor maneira, rogando que intua, que ampare, que oriente os nossos líderes políticos, autoridades e governantes, para que possam conduzir essa nação para o trabalho, para a saúde e para a prosperidade moral, Jesus. Rogamos também, Jesus, por esses irmãos que encontraram a desenlace naquele acidente ocorrido no Paraná, que ainda se encontram debaixo da terra, Jesus. Que eles sejam prontamente socorridos, acolhidos e iluminados. E que possamos seguir firmes e confiantes na Tua misericórdia para conosco. E por isso, Jesus, ser conosco, hoje, agora e por todo sempre, e que assim seja. Eu vou convidar vocês que queiram tomar o passe, por favor, formem uma fila em silêncio ao lado direito aqui. Obrigado e vão com Deus. Paz profunda.